Só que tem um grande problema nisso aí. Nós, como a seita do sétimo dia, deixa soar nos teus ouvidos aqui, ó. Deixa soar nos teus ouvidos. A tua igreja que você está congregando, deixa soar no teu ouvido. Já pregou o evangelho em todo o globo terrestre? Lembrando, no dia 7 de março do ano 2020, era para ser revigorado o decreto dominical. Era para ser... Dá um Google aí que você vai ver o Papa irado aí, o Papa que morreu, o Papa Francisco. Dá um Google aí, desperta tu que dorme, que é a tua salvação. Cristo está voltando, mas antes de Cristo voltar, nós possamos morrer. E aí, como é que fica? Que nós venhamos morrer salvão, para a glória de Deus. Que você se desperte, porque é a tua salvação. Teu pastor não é essas pragas, que eu não chamo essas pragas de pastores. Quando eu chamo essas pragas de pastores, é pastor de Satanás, porque estão seduzindo vocês. E muitas pessoas já morreram seduzidos por esses filhos de Satanás. É assim que eu trato essa laia maldita, como meu pai tratou essa laia maldita em João capítulo 8, verso 33 ao 41. É desse jeitão. Do mesmo jeito que o meu irmão João Batista chamou aquela outra laia maldita de raça de víbora. E ainda falou ainda, quem vos ensinou o caminho da salvação? Raça de víbora. Grava bem o que eu vou te falar aqui, ó. A tua igreja já pregou o evangelho em todo o globo terrestre? Bateu na trave. Sabe por que bateu na trave? Escuta aqui para você ver o que é a seita do sétimo dia. Para você ver, desperta tu que dormes. Sabe por que bateu na trave? Só que está assinado, os papéis estão assinados. Porque ele rodeou todo o globo terrestre. Lembra naquele país lá? Que ele foi lá do Irã, do islamismo para lá, que ninguém entrava lá, mas ele foi lá? Pois é. O mundo todo está fechado para o mundo parar no dia de domingo. O mundo todo está fechado. E quer que eu te diga uma coisa? Bateu na trave. Mas sabe por que bateu na trave? Como é que o negócio é sério? Como é que é a seita do sétimo dia? Porque nós, como a seita maligna e perigosíssima por aí afora, somos esculachados, nós, ouça bem que eu vou te falar aqui, ó, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Olha bem nos meus olhos aqui para você ver o que é a seita do sétimo dia, com as ferramentas, com tudo que nós temos. Nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. E Cristo está voltando e o mundo vai parar no dia de domingo. O mundo vai parar no dia de domingo. Vou repetir de novo. O mundo vai parar no dia de domingo. Sabe o que é? No dia de Satanás. Papéis e mais papéis foram assinados para ser revigorado o decreto dominical. Eu tenho certeza que você está vendo que eu não estou de conversinha, de mentirinha, de lorota aqui não. E quer que eu te diga uma coisa? Para muitos que, né, que nem a porcaria carne, né, pastor de Satanás, essas pragas que quando eu chamo pastor, essas pragas por aí afora, esses falsos pastores, falsos profetas, essas porcaria por aí afora, chamou a minha irmã de profetisa de Satanás, profeta de Satanás e por aí vai. Só que é tudo que Satanás quer. Sabe por quê? Porque ele não quer que o mundo tenha o pleno conhecimento da verdade da igreja verdadeira, dos remanescentes do eterno. Quer que eu te diga uma coisa? Nós ainda não pregamos o evangelho para a última criatura que falta ser alcançado, mas falta pouquinho. E quer que eu te diga uma coisa? O que a serva do Altíssimo deixou escrito para nós? É que o decreto dominical, quando for revigorado, a porta da graça se fecha, porque o evangelho eterno chegou à última ovelhinha do eterno que tinha que chegar. Dá para você ver o tamanho do problema? A tua igreja já pregou o evangelho em todo o globo terrestre? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Você tinha esse conhecimento? Você tinha o conhecimento que existem mais de 467 denominações em todo o globo terrestre que guarda o Santo Sábado do Senhor? E lembrando, somos poucos sim, nós somos poucos. Nós somos poucos. O mundo hoje, atualmente, existe 7 bilhões e poucos de habitantes. E quer que eu te diga uma coisa? É pouquinho que vai se salvar mesmo. Porque o que está para vir por aí, o que vem por aí afora, na hora que a sacudidura, imagine as pessoas deixando uma criança
está sendo seduzindo eles por aí afora, arrastando multidões, milhões e milhões de seguidores por aí afora. Imagine na hora que se levantar o filho da perdição, que bater, ó, o decretão, porque antes disso aí de bater o decretão, tem muita coisa para rolar por aí, ó. Na hora que for batido o decretão dominical, for revigorado o decreto dominical para o mundo parar no domingo. Quer que eu te diga uma coisa? Eu não quero que você passe pelo grande desespero. Sabe por quê? Porque na hora que for revigorado o decreto dominical, Cristo sai do santuário celestial. Porque os filhos de Satanás falam que nós somos uma seita maligna e perigosíssima, porque nós temos estudo que fala sobre o santuário celestial. E me diz uma coisa, se nós estamos errados, o que Cristo está fazendo lá, intercedendo por mim e por você, com gemido inexprimível? Romanos capítulo 8, verso 26, me diz, o que Cristo está fazendo lá então? Me diz, se o santuário celestial já foi purificado? Nananina. Mas quando ele se levantar do santuário celestial, só vai se cumprir isso aqui, ó. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Sabe o que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Continue o injusto ainda fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Porque os filhos de Satanás distorcem tudo, fala que vai ter um arrebatamento surpresa, que roupa vai ficar no chão, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão é, olha nos meus olhos, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre e desperta tu que dormes. Pessoas, nossos irmãos perdendo a vida na janela 1040 para lá, que não é brincadeira. Filas e mais filas para morrerem por Cristo. Vocês é que estão sendo seduzidos por Satanás e não procura saber, porque nossos irmãos, pastor, nosso irmão, tudo aí pregando sobre isso por aí afora, e vocês preferem ser enganados por Satanás. E já assim, né, dizendo, né, preferia enganar, porque eu creio que se está comigo aqui até agora, até você, pastor, até você que parou aqui, porque tem muitos pastores que me seguem por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? Se você está comigo aqui até agora, pastorzão, aceita Cristo como teu Salvador, porque você sabe que você não teve um encontro com Cristo. Você sabe muito bem disso. Todo aquele que vive na prática do pecado nunca viu a Cristo e nunca conheceu. E o que é o pecado, Edinaldo? A transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E lembrando que existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. 1 João, capítulo 3, verso 7. O texto na tua Bíblia, você vai dizer assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E tem uma advertência, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Cristo. E o verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe o que Cristo está fazendo neste exato momento lá, por mim e por você? Intercedendo pelas porcarias quando eu pecar e pelas tuas porcarias se você pecar. É assim que funciona. Não é uma vez salvo, está salvo para sempre não. E outra coisa, nós temos que manter a nossa salvação todos os dias. Todos os dias, se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás. E se morrer na prática do pecado, só vai ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser assado com o diabão. É assim que a banda toca, reto e direto. E quer mais? Vou perguntar de novo. A tua igreja, onde você está, já pregou o evangelho em todo o globo terrestre? O evangelho eterno. O evangelho com os 10 mandamentos do eterno. Não com 9 mandamentos como tem por aí afora. Não que outros 100 mandamentos sem nada, que nem aceita por aí afora. E nós, como aceita do 7º dia, nós estamos aguardando em um futuro tão próximo ser revigorado o decreto dominical. E sabe o que vai acontecer neste exato momento? Vai só simplesmente cair no coração de todos aqueles perdidos. Sabe por quê? Porque
o injusto continue na prática da injustiça. O injusto continue na prática da injustiça. O imundo continue sendo imundo. E aí já era. Só que o meu desejo é que todos nós aqui venhamos continuar, porque o desenrolar profético, o que está vindo por aí, se era para ser revigorado há 5 anos atrás, bateu na trave, mas está rodando por aí afora. Está rodando por aí afora. Está rodando por aí afora. E o mundo vai parar no dia de domingo. Aí, pastores, naquele grande dia, quando nós estivermos lá no tribunal de Cristo, nós vamos ter o resumo da sinopse, da síntese da conclusão. Quem estava certo e quem estava errado. Porque todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. E quer que eu te diga uma coisa? Olha, bem dentro dos meus olhos aqui, de rabo de olho, para honra e glória a Deus, que eu vou te dizer uma coisona bem aqui. Resumindo aqui, ó, para nós voltarmos aqui para o contexto, o texto, bota tudo no pacote só. Muitos judeus aceitaram a Cristo como seu Salvador na pregação do nosso irmão Paulo, nosso irmão Pedro, nossos irmãos apóstolos, nossos irmãos discípulos. E de lá para cá você acha que parou de ter judeus messiânicos que aceitaram a Cristo? Vocês acham que parou? Dá um Google nas redes sociais por aí afora, que eu tenho certeza que em tão curto período de tempo, os judeus estão aí, ó, com todo o poder por aí afora, os judeus messiânicos, ainda que ainda faltam algumas coisinhas para se encaixar na pregação deles ainda, mas eles estão por aí, ó, com toda a força e com todo o poder pregando nas televisões, nas redes sociais por aí afora. E quer que eu te diga uma coisona aqui, ó? Quem é o teu pastor perto de um judeu, o povo escolhido do Eterno, que aceitou a Cristo como seu Salvador, que reconheceu Cristo como Filho de Deus? Quem é o teu pastor para dizer para você que sábado foi para os judeus? Porque não é isso que a Escritura fala e não é isso que os judeus falam. Isso não vem do Adventismo. Isso vem do Eterno, porque é eterno. E quer que eu te diga uma coisa? Faz comentário nas redes sociais dos judeus. Faz comentários. Sabe por quê? Porque eles dão pérolas. Eles dão pérola, mas não dão pérolas aos porcos. Nós ainda responde comentários ainda, nós ainda responde. Sabe o que eles falam? Pode comentar que isso aí para mim não quer dizer nem mais nem menos. Sabe por quê? Porque o Eterno não forçou ninguém a reconhecer ele como o Filho de Deus. Dá para vocês ver como é que a banda toca? E eles deixam bem clarão o que a Bíblia fala. Todo aquele que viver na prática do pecado é filho de Satanás. Todo aquele que viver na prática do pecado, morrer na prática do pecado, só vai ser assado com Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? Isso aqui não é terror não, isso aqui é para te despertar. Para você ver como é que é o negócio, como é que a banda toca. E quer que eu te diga uma coisa? E eles estão por aí afora pregando. E pregam, e pregam, e pregam, sim ou não? Por que eles pregam? Examinam as Escrituras. Examinam, como nós também, nós examina as Escrituras. Nós não lermos a Bíblia, nós estudamos a palavra do Eterno. E o que ele fala, o que eles falam, é a mesma coisa que nós falamos. Se você viver desonrando teu pai ou tua mãe, tu está vivendo na prática do pecado. Se você viver sem aceitar o santo sábado do Eterno, transgredindo o santo sábado do Eterno, está perdidão do mesmo jeitão. E quer mais que eu te diga uma coisa? O que eles pregam é o que nós pregamos. O santo sábado do Senhor não foi para os judeus apenas, foi para toda a humanidade. Pega bem isso aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem,
Está falando que é de judeu? Não, não está falando que é de judeu, né? Porque não entrou nem romano, nem grego, nem judeu, nem forasteiro, nem estrangeiro, nem nada. Não entrou aqui no pacote. Todo homem. E aí sabe o que acontece? Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, santificai os meus sábados, pois servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. E aí, como é que fica? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Na tua Bíblia pode estar em outra tradução, mas vai dar no mesmo. E aí, como é que fica? E quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 17, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos ver, ó. Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí? Vamos ver o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia fala para nós. Vamos deixar a Bíblia falar? Revelation chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. E me aproximei dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qual é a igreja na atualidade que tem o espírito da profecia? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia? Aceitam a onda do sétimo dia, sim ou não? Só não aceitam ela, os filhos de Satanás, porque diz que ela não é uma profetisa canônica, porque não está no cano bíblico. Mas aí, as quatro filhas de Filipe têm alguma profecia dentro da Bíblia? Não tem também não, né? Não tem, né? E as outras profetisas têm alguma profecia também dentro da Bíblia? Hã? E aí, como é que fica? Desperta tu que dorme, porque é o que Satanás quer que você não está nem aí para nada. Veja bem, vou repetir. Tô nem aí, muitos falam assim, tô nem aí, para mim tanto fez como tanto faz se o mundo parar no domingo. Pronto, acabou, parou no domingo. E normal. Mas quando pensa que não, e se o mundo parar no dia de sábado, como é que vai ficar o mundo? Como é que o mundo vai parar? Mas no dia de domingo, não tô nem aí não se o mundo parar não. Sabe por quê? Porque já foi seduzido por Satanás. Porque já foi seduzido por Satanás. Já imaginou? Não liga se o mundo parar no domingo, mas liga se o mundo parar no sábado. Como que a coisa fica ao inverso e ao reverso. O resumo de tudo é, muitos judeus aceitaram a Cristo como seu Salvador pela pregação do meu irmão Paulo, do meu irmão Pedro e dos demais apóstolos. E quer que eu te diga uma coisa? E eles vêm gerações pós gerações. Gerações pós gerações. E eles estão aí, ó, confirmando que o sábado é eterno, que o sábado é para toda a humanidade e que é um sinal entre Deus e aqueles que o guardam, que todos os escolhidos serão selados, assim como todos os perdidos serão selados pelo dia de Satanás. É dois poderes. Só que, lembra bem, o poder maior, o nosso eterno, vai queimar com fogo, enxofre e sal.
o segundo poder. Por quê? Porque o segundo poder é criatura e o primeiro poder é criador. E com o criador ninguém pode. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Tem que ser com amor e carinho. Mas em um curto período de tempo, olha bem nos meus olhos, o mundo vai parar no dia de domingo. Existe dia de domingo na Bíblia? Dia de domingo existe na Bíblia como um mandamento entre os 10 mandamentos? Não existe, não é? Pois é, né? E sabe de onde é que veio isso? Dia 7 de março do ano 321, por um homem chamado Constantino. E sabe o que é o dia de domingo? O dia do deus Sol, o dia do deus Mitra, o dia do deus Zoroastro. Vai botando toda a porcaria num pacote só. Assiste o nosso vídeo aí no canal, a transição do sábado para o domingo. Assiste para você ver como é que a banda toca, de onde é que vem toda essa malignidade por aí afora. E lembrando que todo meio religioso que sai da sua boca para fora e que aceita e põe na sua cabeça que o primeiro dia de descanso, o dia do Senhor, é o dia de domingo, está adorando Satanás e prestando homenagem, reverência à Igreja Católica Apostólica Romana, a grande prostituta que está no livro de Apocalipse. É assim que a banda toca. Desperta tu que dormes.